Bom, gente, hoje nós vamos falar sobre o primeiro milagre de Jesus e vamos procurar entender por que esse foi o primeiro milagre de Jesus. Cada um dos evangelhos, ele conta um primeiro, cada um não. Dois contam o mesmo primeiro milagre, um contra o outro, e o quarto evangelho, que é o de João, ele traz o primeiro milagre de Jesus como aquele que todos conhecem, de transformar água em vinho. Então hoje nós vamos procurar entender um pouquinho por que é que João contou esse como o primeiro milagre de Jesus. Então nós vamos ler João capítulo 2, versículos 1 a 11, só que eu não coloquei aí, o Equinan, você pode procurar rapidinho e ler para nós? Porque eu diluí os versículos aí dentro do texto. Da mensagem. João 2, 1 a 11. João 2, 1 a 11. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amém. Obrigada. João foi o último a escrever o seu evangelho. Ao contrário dos outros 3 escritores que ao longo de suas obras mostraram que Jesus era dotado de um poder impressionante, e de grande autoridade, João pretende ensinar outra coisa. Jesus é muito conhecido pelos seus milagres. Você pode ir a qualquer parte do mundo em que não se conhece exatamente quem é Jesus, mas Jesus é bem conhecido por ser alguém que tem autoridade e que cura enfermidades. E aí vem o Evangelho de João, e João procura mostrar um outro lado de Jesus, não o de milagreiro. Minha filha, é o último, Não está aí. Acabou aqui. Será? Clicou? Ah, agora foi. A comunidade de João, que João vivia, enfrentava grupos de judeus que não aceitavam Jesus, pois não o reconheciam como Messias. Portanto, o problema de João não era o de convencer seus leitores, muitos deles ex-judeus, do grande poder de Jesus em fazer milagres, e sim de fazê-los crer que Jesus era realmente o Messias esperado, o enviado de Deus. E João deixa isso claro ao escrever: estes prodígios foram escritos para que vocês creiam que Jesus é realmente o Messias, o Filho de Deus. Com este esclarecimento, vejamos agora o primeiro milagre de Jesus narrado por João. Aí eu coloquei o texto todo de novo, que eu vou passar. Que a mãe de Jesus é muito conhecida também por causa da mãe de Jesus, que manda: façam o que ele lhes disser, né? E aí nós vamos ver o significado das 6 vasilhas, nós vamos ver versículo por versículo o significado de tudo isso que aconteceu. Aí quando o mordomo provou a água transformada em vinho, como não sabia de onde provinha, embora os empregados que tinham retirado a água soubessem, chamou o noivo
disse: todo mundo serve primeiro o bom vinho, e quando todos já beberam bastante, serve-se então um vinho de qualidade inferior. Mas você deixou o melhor vinho para o final. Por que João escreveu isso? Por que João deixou registrado cada um desses versículos dessa forma? O que Jesus fez em Canaã da Galileia foi o primeiro sinal. Assim manifestou a sua glória e seus discípulos acreditaram nele. Isso é o que João está dizendo. Por que João relata esse milagre como o primeiro de Jesus? João fez isso porque, segundo a crença judaica, quando o Messias chegasse, Deus o festejaria com uma grande festa de casamento, da qual o noivo seria Deus e a noiva o povo de Israel. Nesse dia, Deus se casaria com seu povo e a partir daí o povo de Deus o serviria com amor eterno e não o abandonaria mais. O interessante é que algumas pessoas pediram constância. E nessa mensagem, uma das coisas que nós vamos ver é que a pessoa que verdadeiramente conhece ou sabe quem é Jesus Cristo, ela ganha como brinde uma coisa chamada exatamente a constância. Não o abandona mais. Assim era anunciado pelo profeta Isaías: como um jovem se casa com uma moça, assim seu Criador se casará com você. A alegria que o esposo sente por sua noiva, Deus a sentirá por você. Quando você verdadeiramente tem um encontro com Jesus Cristo, quando Jesus Cristo realmente entra na sua vida para ficar, você sente uma alegria. E aqui nessa mensagem, aqui nesse texto, a alegria significa o vinho. O profeta Oséias também diz assim: eu farei de você minha esposa, Israel, para sempre. Eu me casarei com você porque a amo muito. Você se unirá com Jeová. Outros profetas também disseram coisas semelhantes. Então esse primeiro milagre, ele narra dessa forma porque os judeus acreditavam, e os profetas disseram, que quando Jesus chega e entra na vida de alguém, há festa. E uma festa comparada às bodas, a um casamento. Quando você casa, o que você pretende é se unir àquela pessoa para sempre. Quando Deus entra na sua vida, o que se pretende é que Ele entre para sempre. Ainda segundo a tradição, essa festa de casamento se caracterizava pela abundância de vinho. Como dizia entre outros Amós, naquele dia, pelos morros e colinas, fluirá o vinho como água. E Isaías diz assim: aquele dia, Jeová oferecerá a todos os povos um banquete com vinhos extraordinários e abundantes. E Joel diz: aquele dia terá uma colheita enorme de trigo e as bodegas transbordarão de vinho. Ao mostrar Jesus numa festa de casamento, João mostra que a boda escatológica, isto é, a que Deus havia preparado para o final dos tempos, havia chegado com Jesus. Se a isso acrescentarmos o que Jesus faz aparecer nesse casamento, 600 litros de vinho. O que Jesus fez nesse casamento foi transformar 600 litros de água em 600 litros de vinho. Veja se não é aquilo que os profetas estavam dizendo e que nós lemos anteriormente. Então João relata esse primeiro milagre dessa forma, exatamente para mostrar para os judeus que ali estavam que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é aqueles a quem eles esperavam. Se a isso acrescentarmos, então, é uma cifra exorbitante. A mensagem estava clara: Jesus é o Messias esperado, enviado por Deus, que traz o vinho em abundância. Portanto, os últimos tempos já chegaram. Mas o que João pretende mostrar com a narrativa do milagre das bodas de Canaã não é o poder exterior de Jesus, e sim a sua pessoa interior. Não quer revelar o que Jesus pode fazer, e sim quem é Jesus. João não chama tais fatos de milagres, ele chama de sinais, porque um sinal é o princípio de outra coisa que ainda não se vê, é a impressão ou uma amostra de outra realidade mais profunda que o leitor deve descobrir. Voltando ao texto, os 600 litros de água que Jesus transformou em vinho
leite não estavam em qualquer lugar. Eles estavam nas vasilhas que os judeus usavam para suas purificações. Portanto, a mensagem é bem mais impactante. Ela diz aos judeus que os ritos e as práticas judaicas deixaram de ter valor. É como se dissesse: a partir daqui, vocês não precisam fazer mais nada disso. É que mesmo? Eu voltei. Eu estou voltando. É o último. É o último. Só que o último não está muito bom. É o último que não está muito bom. Eles deixam claro que o poder do Messias está à nossa disposição para derrotar as forças tenebrosas que nos oprimem internamente. Olha como o Espírito é o mesmo. A Ana chega aqui e traz uma dinâmica em que todos nós falamos das forças interiores ou internas. Nós não combinamos nada. Eu não sabia o que a Ana ia fazer hoje. Eu cheguei em casa, orei, peguei a mensagem. Aí o Aquinan vem com a primeira mensagem que fala também sobre essa transformação. Ele usou essa palavra 2 vezes. Transformação. Aí a Ana vem com uma dinâmica que fala exatamente sobre isso e a mensagem ela se encaixa. O Espírito é o mesmo. Então João está mostrando que o Messias não é alguém apenas para você seguir como um fanático. É alguém que pode te ajudar a derrotar as forças tenebrosas que nos oprimem internamente e nos libertar definitivamente de nossas angústias e medos. Quem de nós aqui nunca sentiu angústia, medo? Quem de nós não é inseguro? Quem de nós nunca quis ser constante? Quem de nós não sente inconstância na vida? Todos nós. O interessante dessa dinâmica é que ela mostrou que nós temos todos medos parecidos. Todos nós temos sentimentos muito parecidos. E Mateus nos diz que Jesus também tem poder para vencer as divisões sociais e as discriminações que nossa sociedade fabrica para as pessoas consideradas impuras. E que por esse motivo são retiradas do convívio dos puros. Ao escolher como primeiro milagre a ser descrito a cura de um leproso. No mundo de hoje, em que as pessoas vivem pressionadas por opressões internas e segregações externas, nós cristãos devemos mostrar que o poder do Messias continua atuando em nós e que podemos repetir o milagre de libertar os homens das forças sombrias que os oprimem por dentro e por fora. Voltando ao texto de João, Jesus e seus discípulos foram convidados para uma festa de casamento e eles aceitaram o convite. Jesus não era alienado. Ele participava dos eventos sociais, procurando estar sempre com o povo. De outro modo, como poderia cumprir sua missão? Ele precisava estar perto das pessoas para abençoá-las e salvá-las. Os cristãos, da mesma forma, não podem viver isolados. Não podemos viver nos extremos, nem escondidos nas montanhas, dentro de um mosteiro, ou então só sair de casa para vir para a igreja, nem misturados com o mundo, experimentando tudo o que eles experimentam. Nós somos diferentes do mundo, mas não distantes ou fora dele. Não podemos aceitar convites para a prática pecaminosa, que é o que diz lá em Provérbios, né? Contudo, precisamos dar bom testemunho, sendo sal da terra e luz do mundo, agindo em benefício do próximo. Nós temos que ser semelhantes àquela flor, e aí eu fui buscar a flor, essa daí, que nasce em meio ao lamaçal. Foi o que Cristo fez. Jesus foi convidado porque sua presença era agradável. A certa altura da festa de casamento, acabou-se o vinho. Era comum que as festas de casamento durassem 7 dias, mas sem vinho isso não seria possível. O que fazer? Talvez pudessem comprar mais. Entretanto, é possível que os convidados não estivessem dispostos a esperar. Fim do vinho significava fim da festa. É o que o vinho simboliza a alegria. Muitas vezes em nossas vidas nós achamos que algo acaba, e quando algo acaba, nós
vida, acabou a nossa alegria, mas aí as coisas são diferentes. Estava estabelecida uma situação de vergonha, de desgosto, podendo marcar de forma negativa o início da vida conjugal. Já imaginou? Vocês dois dão a festa de casamento de vocês, e aí, no meio da festa, olha, acabou o vinho. Aqui era sinônimo de acabou a alegria, os músicos podem parar de tocar, pode todo mundo ir embora, acabou a alegria. Maria, mãe de Jesus, também estava presente e percebeu que o vinho tinha acabado. Não tendo poder para resolver a situação, ela foi falar com seu filho. Ele parece não ter recebido bem a interferência da mãe. Afinal, ele já sabia do fato e talvez estivesse esperando o melhor momento para agir, porque ele disse: mulher, que tenho eu contigo, não é chegada a minha hora. Provavelmente, os noivos tinham algum grau de parentesco com Maria, porque a Bíblia diz que ela já estava no casamento quando Jesus e seus discípulos foram convidados, e quando o vinho acabou, eles chegaram, né? E quando o vinho acabou, ela foi a Jesus e disse: não tem vinho. E Jesus respondeu: mulher, que tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora. Em seguida, Maria foi aos serventes e disse: fazei tudo o que ele vos disser. Quem foi que disse que Maria pediu para Jesus resolver o problema do vinho? Ao lermos o texto, nós veremos que ela não pediu nada. Ela foi lá e disse: acabou o vinho. Ela disse: meu filho, faz um milagre aí, transforma. Não, ela não pediu nada. Ela foi lá e comunicou: acabou o vinho. Ele não recebeu bem porque ele sabia o que já estava acontecendo, e ela foi lá e disse: faça tudo o que ele mandar. Ele não disse nada a ela: olha, mãe, eu vou ver, né? Ele não disse: mãe, fica fria aí que eu vou ver o que eu posso fazer. Ele não disse nada. E as pessoas começam a espiritualizar essa passagem e a dizer certas coisas. Ao lermos o texto, nós vimos que ela não pediu nada. Ela foi a Jesus, apenas expôs o que estava acontecendo para ele, e essa passagem tem servido para estimular a mariolatria, que é a adoração a Maria, sob o pretexto de que Maria seria uma intercessora diante de Jesus, mas isso não é verdade. A Bíblia diz que nós temos um canal direto com Deus, e quem abriu foi Jesus. Se você observar com atenção, o texto vai facilmente deduzir que Maria agiu como serva e não como mãe de Jesus, porque ela foi aos serventes e disse somente que eles fizessem tudo o que Jesus mandasse. É um outro indício de que Maria era parenta dos noivos, pois ela dá ordens aos empregados. Maria sabia que Jesus era o Filho de Deus e creu que ele não a deixaria os noivos passarem vergonha. Outra coisa, Jesus deixou bem claro, é que não faria nada por causa de Maria, quando respondeu a ela: mulher, que tenho eu contigo? Portanto, não houve a menor sinalização de que Jesus faria alguma coisa a pedido de Maria, até porque ela nem pediu nada, fez o que qualquer um de nós faria. Ela conversou com Jesus e falou de um problema grave que estava acontecendo. Nós aprendemos nesse texto que a presença de Jesus não evita que determinados problemas ocorram. Lembre-se que em uma das tempestades enfrentadas pelos discípulos, Jesus estava no barco. Aliás, os problemas podem ser necessários e até úteis, desde que sejam bem conduzidos e devidamente solucionados. Uma necessidade torna-se oportunidade para o milagre. Não queremos problemas, mas Deus permite que tenhamos alguns para que também possamos ter experiências sobrenaturais. Muita gente diz: ai, glória a Deus, porque Deus está comigo, que bênção. Irmão, se eu não tivesse tido duas doenças incuráveis, eu jamais teria fé e nem daria o testemunho que eu dou hoje, jamais. Primeiro a pessoa tem que parar de andar, primeiro o médico tem que diagnosticar que a sua doença é incurável, você tem que passar por todo aquele vale para depois vir a cura. Assim é com cada um dos problemas que nós apresentamos aqui hoje. Primeiro vem o problema, depois
atenção. E aí foi muito bom quando as pessoas pediram também para diminuir a ansiedade. Isso é muito importante, porque quando Deus faz a promessa aqui, até você chegar lá ao cumprimento da promessa, todos nós nos sentimos ansiosos, essa é a verdade. Todos nós. Mas você tem que escolher como é que você vai fazer para chegar daqui até ali. Com alegria, murmurando, chorando ou triste. Maria sabia que Jesus ia tomar alguma providência e deu então uma sábia orientação aos servos da casa: fazei tudo o que ele vos disser. Ele podia fazer um milagre até mesmo antes que a falta do vinho fosse notada, mas isso não atenderia aos seus propósitos. Ninguém saberia, seu poder não seria reconhecido e Deus não seria glorificado. É preciso que por algum tempo sintamos a necessidade a fim de que a bênção seja desejada e valorizada. Deus não tem filho mimado. Se antes da gente precisar, Deus vier entregar para nós, a gente vai ter fé para quê? A gente vai lutar e orar pelas coisas para quê? Então, muitas coisas que nos acontecem são permissão de Deus para que nós cresçamos. A Bíblia diz que o que Deus se agrada quando nós podemos crescer e chegar à estatura de varão perfeito. Se Jesus quisesse, ele poderia dizer uma palavra e o vinho jorraria de todos os vasos e copos. Mas ele deseja a participação dos servos na realização do milagre. Em muitos episódios dos evangelhos aconteceu assim. As pessoas esperavam uma bênção e recebiam uma ordem de Jesus. É preciso obedecer para ser abençoado e não ao contrário. Deus quer a participação humana em suas obras. Ele pode fazer tudo sozinho, Ele pode dar ordem aos anjos, mas Ele nos deu o privilégio e a oportunidade de participar, e isso significa trabalho. Vejam Lázaro. Lázaro está lá morto há 4 dias. Aí vem as irmãs chorando: Senhor, já cheira mal. Ele é Deus. Ele estava todo enfaixado. Quem já viu uma múmia ou foto de uma múmia, é tudo enfaixado, enfaixado mesmo. É tudo assim, ó. Imagina uma pessoa deitada, morta assim. Gente, Lázaro, ele fez isso, ó. O poder da ressurreição fez com que Lázaro fizesse isso aqui do túmulo, da morte. Só que Jesus chega e Jesus não podia dizer: faixas caiam todas. E agora Lázaro sai? Não. Desatai-o. Jesus pede para as pessoas: vão lá e desatem-o. O que é isso? Deus quer a nossa participação. E isso significa trabalho. A nossa fé deve ser demonstrada através da obediência e do serviço, pois a fé sem obras é morta. Os servos tinham muito trabalho a fazer, mas isso lhes daria a chance de serem participantes e testemunhas do milagre. Os convidados estavam em posição mais cômoda, ficavam apenas se divertindo, enquanto esperavam o garçom passar. Qual é a nossa postura no reino de Deus? Nós agimos como convidados ou agimos como servos? Queremos apenas beber o vinho do milagre ou trabalhar na sua produção? É por isso que quando cada um de nós tem um encontro pessoal com Deus, tem um encontro pessoal com Jesus, ele precisa testemunhar, e isso é trabalho. Aquele que tem a iniciativa de servir também tem oportunidades singulares. Os servos sabiam o que os convidados ignoravam. Essa é a maior vantagem de ser servo. O servo sabe de coisas que os apenas convidados eles ignoram. Jesus falava para 3 categorias de pessoas. A primeira categoria de pessoas eram as multidões. Muitas passagens da Bíblia mostram Jesus falando para multidões de pessoas. E muitos milagres, a maioria deles, os milagres foram realizados no meio da multidão. Mas há uma segunda categoria para quem Jesus também falava. Aí no
mas ele não explicava. No meio da multidão tem milagre, mas não tem ensino. Aí ele saía do meio da multidão, pegava os discípulos todos, reunia num lugar e explicava a parábola. Isso está muito claro nos 4 evangelhos. Aí ele contava a parábola que, olha, um jovem rico, e assim aí chegava lá e os discípulos, mas Jesus, o que o Senhor quis dizer com aquela parábola? Aí ele explicava. Só para os discípulos. Aí tem uma terceira categoria de pessoas, para quem ele também falava, mas ele ia mais fundo. Os discípulos eram, além dos 12, os outros que o seguiam. Mas aí Jesus vai para o monte. Quando ele ia para o monte, quem é que ele levava? Pedro, Tiago e João. No meio de tantos discípulos, ele levava 3. Aonde é que você quer estar? No meio da multidão? Você quer estar entre os discípulos ou você quer ir ainda mais fundo? E sabe o que Jesus fazia quando ele estava com 3? Os 3, eles se transfiguravam. Eles viam quem verdadeiramente ele é. Eles viam o sobrenatural de Deus com esses olhos aqui. Então, quanto mais profundo você caminhar na direção de Deus ou do discipulado, mais coisas você vai conhecer. Jesus mandou que os serventes enchessem de água 6 talhas de pedra. Em cada uma delas cabia entre 80 e 120 litros. Era muita água para ser carregada. O Senhor às vezes nos manda fazer coisas difíceis, mas se fizermos, ficaremos satisfeitos com o resultado. Aquele ato de obediência exigia esforço. Muitas vezes, obedecer a Deus exige esforço. Jesus abençoa os que trabalham, mas os preguiçosos continuam passando necessidade. A pior preguiça é a preguiça espiritual. É você dizer, eu vou vivendo aqui até quando Deus quiser. Como é que está, irmão? Tudo bem? Aqui como Jesus quer. Jesus não quer que você viva assim arrasado. Jesus não quer que você empurre a vida com a barriga. Jesus não quer que você viva desse jeito. A Bíblia diz que quem anda com Ele anda em novidade de vida. Eu fico triste quando alguém diz, estou aqui, pastora, como Deus quer. Deus não quer essa vida para você. Deus quer que você se levante. Deus quer que você tenha fé. Deus quer que você diga, eu vou. Deus não disse que eu vou chegar, então eu vou lá. Você tem um problema, tem outro, mas você continua, você persevera até você chegar lá.